Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de setembro, celebramos São Maurício e seus companheiros mártires. Os nossos santos de hoje foram martirizados na época histórica que nós chamamos de Era dos Mártires. Trata-se da época em que Diocleciano era imperador de Roma. Essa grande perseguição, uma das maiores de toda a história do cristianismo, talvez a maior, aconteceu do ano 295 ao ano 310 da era cristã. E dentro desse período, o imperador Diocleciano pediu para que uma das suas pessoas de confiança, chamado Maximiano, organizasse um grande exército para atacar a Gália, região onde hoje fica a França. E Maximiano, atendendo ao pedido do imperador Diocleciano, organiza um grande exército pegando soldados de várias localidades do Império Romano. Entre esses soldados estavam aqueles que formavam uma legião vinda do Egito, chamada de Legião Tebaica, fazendo referência a uma região exatamente do Egito. Esses soldados que formavam essa legião tebaica, em sua grande maioria eram cristãos, e eles eram milhares, que formavam esse grande exército organizado por Maximiano. Eles foram treinados, foram reunidos por Maximiano e começaram a sua expedição, saindo de Roma em direção à Gália. Quando eles passaram pelos Alpes, o que foi um grande feito, foi muito difícil fazer esse percurso. Quando eles passaram pelos Alpes, chegaram até o Vale de Ródano, onde hoje fica a Suíça. Até por pedido do imperador, para comemorar, eles passaram 3 dias em festa. E essas festas eram dedicadas a sacrifícios oferecidos aos deuses romanos. Acontece que os soldados que eram cristãos, quase todos eles eram dessa legião tebaica, se recusaram totalmente a oferecer esses sacrifícios aos deuses romanos, a festejar dessa forma. E Maximiano ficou, claro, com muita raiva daquilo, pensando inclusive que aquilo poderia ser uma causa de divisão dentro do exército, e para servir de exemplo aos outros, ele condena alguns desses cristãos à morte. Só que ele esperava que isso fizesse com que os outros soldados cristãos desistissem daquela ideia de se negar a oferecer sacrifícios aos deuses, e não foi isso que aconteceu. Inclusive os líderes da legião tebaica, que eram Maurício, Exupério, Cândido, Vital e Alexandre, foram porta-vozes de todos ao dizer para Maximiano que eles não iriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos, que eles iriam ser fiéis à sua fé cristã, não iriam abrir mão da sua fé no Cristo. E a resposta deles para Maximiano foi da seguinte forma: somos teus soldados e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito atraiçoar o nosso Deus e Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos testemunhas da morte dos nossos companheiros e não nos queixamos. Antes, com eles, nos congratulamos. Tuas ameaças não provocam sentimento ou planos de rebelião de nossa parte. Estamos com as armas nas mãos, mas delas não faremos uso para nos defender. Pelo contrário, queremos antes morrer inocentes do que viver como culpados. Diante disso, Maximiano realmente ficou muito irado e condenou todos eles à morte. Ele ainda esperava que, diante do martírio dos primeiros, os outros desistissem da ideia, mas não foi isso que aconteceu. De uma forma muito dócil, todos esses soldados foram dobrando a cabeça, prontos para terem a cabeça arrancada pelas espadas. Há relatos que dizem que foram 6.000 soldados cristãos martirizados nesse dia. Foi realmente um banho de sangue que aconteceu numa cidade antiga chamada de Agaunum. Ficava bem à beira do rio Ródano.
Depois, essa cidade passou a ser chamada de Martigny, que faz uma referência aos mártires que foram mortos ali naquele lugar. Foram realmente milhares de soldados martirizados naquele dia. Hoje em dia, a cidade ali é chamada de São Maurício e existe um convento, o convento de São Maurício, onde estão guardadas as relíquias, os restos mortais de muitos desses mártires. No ano de 1893, ou seja, final do século XIX, foi descoberta uma basílica, uma igreja muito antiga, onde estavam os restos mortais desses mártires, uma igreja que é datada do século IV da era cristã, e hoje as relíquias desses santos estão ali nesse convento de São Maurício para a veneração dos fiéis ali no território da Suíça. Vamos nos inspirar na fidelidade desses mártires que mostram que as leis humanas só devem ser obedecidas quando elas não estiverem em desacordo com a lei divina, com a vontade de Deus. Cabe a nós, como discípulos de Cristo, obedecer antes a Deus do que aos homens. A lei humana, ela sempre será injusta quando ela bater de frente com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer dos seres humanos de forma geral. Nos inspiremos na coragem desses mártires que em tudo fazem prevalecer a vontade de Deus, que não titubeiam em decidir por Deus quando as realidades seculares, inclusive as realidades da sua vida profissional, estão em desacordo com o Evangelho. Nos inspiremos em São Maurício e nesses milhares de mártires, soldados cristãos que foram fiéis ao Cristo, fiéis até o derramamento do próprio sangue. São Maurício e companheiros mártires, rogai por nós.